Se você fez algo errado no seu passado e hoje você está arrependido e você já não quer ser assim, então você diz a Deus: sinto muito, eu recebo o seu perdão e eu estou arrependido, eu não quero mais viver assim. Deus, eu quero me afastar disso, ajuda-me. Há um Deus perfeito e aqui estou eu agora nascida de novo e eu tenho esses pequenos ruídos aqui dentro, eu quero mudar, eu estou começando a ser convencida de coisas que eu costumava não ter convicção e então o Espírito Santo está lidando comigo e Ele está me chamando para Ele, me chamando para Ele e vai ser assim, desse jeito a vida toda. Então agora, se eu não tomar cuidado, o que eu começo a fazer é tentar mudar sozinha. E você diz: não é isso que você está nos dizendo para fazer? Não, o que eu estou dizendo para você fazer é ceder. Ceder ao trabalho do Espírito Santo. Eu não consigo me mudar, mas posso estudar a palavra. Eu não consigo me mudar, mas posso andar com algumas pessoas que podem ser uma boa influência em minha vida. Amém? Eu não consigo mudar a mim mesma, mas eu posso querer mudar e posso orar para que Deus mude-me. Eu posso depender da graça dele, porque é isso que acontece no minuto em que começamos a tentar fazer o que Deus nos disse para fazer sem pedir a ele por ajuda. Então, ele se ofende. Não, você não vai fazer isso sem mim. Vai ser eu ou vai ser você, mas não vai ser nós dois. Então, quando digo para você mudar, por favor, não vá para casa e tente, vá para casa e creia. Amém? Vá para casa e passe mais tempo com Deus, se apegue à videira. Você já viu uma macieira ou algum tipo de árvore frutífera por aí? Não, a fruta sai dos galhos e tudo o que eles fazem é permanecer na videira. Agora, isso não significa que você não vai fazer nenhum esforço, mas não é um esforço carnal, é um esforço no poder do Espírito Santo. E a cada passo do caminho eu vou dizer: Deus, eu preciso de você. Então, nós sabemos que é Deus quem leva o crédito. 1 Pedro 5,10 diz: depois de sofrer um pouco, Deus de toda graça vai completá-lo e fará de você o que você deveria ser. Bem, por que eu tenho que sofrer primeiro por um tempo? Por que tem que ser assim? É isso que eu sinto que Deus me mostra nesta escritura. Quando nós pedimos a Deus para nos libertar de algo, mesmo que seja a vontade dele, e esse desejo de mudar veio dele, eu estou orando pela vontade dele. Por que não acontece imediatamente? Porque às vezes Deus quer nos dar um período de tempo para sofrer, essa é a palavra que a Bíblia usa. Então, quando nós mudamos, nós sabemos 100% que foi Deus. Amém? E aqui está a boa notícia, o que ainda precisar ser feito quando Cristo vier. A Bíblia nos diz que quando Ele vier, nós seremos transformados num piscar de olhos. Então, o que restar para ser feito será mudado naquele instante. E nós nos tornaremos como Ele. Agora, siga o Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos ensina a ser quem somos. Então, deixe-me dizer quem você é. Você é santo, justo, ungido, completamente perdoado, poderoso filho ou filha do Deus Altíssimo, o mais magnífico de todos. Isto é quem você é. Agora... aleluia! E como isso é diferente de quando eu costumava me levantar antes mesmo de eu sair da cama, o diabo já estava me acusando de todos os erros que eu havia cometido o dia anterior e me ameaçando de que certamente eu faria aquilo de novo hoje. E aí você se levanta. A vida é tão difícil. Oh Deus, o que há de errado comigo? Eu já não consigo mais viver assim. E então, se viesse alguém como Dave e tentasse, me corrigir sobre algo, eu dizia: isso mesmo, é tudo eu.
E tudo é culpa minha, eu sou a pior pessoa de todo o universo. Alguém se identifica com isso? É por isso que você está rindo? Mas hoje me levanto de manhã e eu digo: eu sou filha de Deus, Ele me ama. Ele me justificou com Ele, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu vou ter um ótimo dia. Satanás é o acusador dos irmãos. Ele nos alimenta com um constante fluxo de mentiras sobre nossos defeitos, nossos erros, fraquezas e pecados. E nós temos que resistir a ele e não ajudá-lo concordando com ele. Toda vez que concordamos com o diabo, estamos ajudando a ele. E quando concordamos com Deus, resistimos ao diabo. É questão de aprender o que está escrito aqui e acreditar nisso, não agindo por sua conta. Então o negócio é, se você fez algo errado no seu passado e hoje você está arrependido e você não quer mais ser assim, então você diz a Deus: sinto muito, eu recebo seu perdão e eu estou arrependido, não quero mais ser assim. Deus, eu quero me afastar disso. Ajuda-me. Ajuda-me. Às vezes digo a Deus: me amarre no altar e não me deixe ir até que você consiga as coisas do seu jeito. Ok? Então, você tem uma escolha agora: de ir para casa e aplicar o que eu estou dizendo aqui hoje. E quando o acusador dos irmãos vier te visitar e você começar a... Porque ele vai dizer: isso não te fez bem nesse seminário. Você só está perdendo o seu tempo. Você está na igreja há 20 anos e ainda é a pessoa mais burra do quarteirão. Você nem age como se fosse salvo. Então talvez você fique mal e perca a paciência com sua família logo depois de voltar para casa, e aí eles vão te dizer: com certeza o seminário te fez muito bem, sabe? E a menos que você saiba quem é em Cristo, você vai tentar rastejar para fora daquilo. Amém? E é aí que você precisa tomar posse e dizer: quer saber, vocês estão certos, não estou agindo bem, sinto muito, a culpa é minha, eu assumo. Isso é encarar a verdade que eu disse ontem. Veja, você não fica na defensiva, você não faz nada aqui. Ou, se você tivesse limpado essa casa como eu mandei, eu não teria entrado aqui e ficado brava. Vamos, alguns de vocês já planejaram o seu fracasso. Você já está pensando: se eu chegar em casa e aquela casa estiver uma bagunça, e se eles não tiverem feito o que eu mandei, cara, eu vou ficar brava. Você precisa planejar ser doce. Vamos lá. Bem, pessoal, tudo bem? Vocês estão certos? Eu sinto muito. Aprendi muito neste fim de semana e vocês vão ver mudanças em mim, mas peço que sejam pacientes comigo enquanto estou crescendo. As pessoas te respeitam quando você age assim. Elas te respeitam. Não há nada que eu despreze mais do que tentar lidar com alguém que toda vez que você tenta dizer qualquer coisa sobre o erro que elas cometeram, que elas precisam mudar, elas ficam na defensiva. É tão incrível ouvir alguém dizer: quer saber? Você está certo? Me perdoe. Ore por mim, vou fazer melhor da próxima vez. Agora, Paulo era um perseguidor dos cristãos? É muito interessante para mim as pessoas que Deus escolhe. Como Paulo poderia ter superado o sentir-se culpado? Alguém mencionou nesta manhã: é possível que ele estivesse pregando para os filhos de pessoas as quais ele ajudou a planejar o assassinato? Tente superar isso. Vejamos o capítulo 3 de Filipenses. Estamos muito familiarizados com os versos 11
até o 14. Que, se possível, eu possa alcançar essa ressurreição espiritual e moral que me tira dos mortos, mesmo estando nesse corpo. Não que eu já tenha conseguido isso ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso eu fui alcançado pelo próprio Cristo Jesus. Versículo 13. Eu não considero que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é a minha única aspiração, me esquecendo do que ficou para trás, prossigo para as coisas que estão adiante. Então Paulo diz que havia uma pressão. E prosseguir significa literalmente prosseguir contra a pressão. Quando a mulher do fluxo de sangue era pressionada pela multidão, havia uma pressão tentando impedi-la de chegar a Jesus. Mas então ela tinha esta sagrada determinação: ninguém vai me impedir de chegar até Jesus. E é desta forma que nós precisamos agir. E então, quando o diabo vier novamente com a culpa, você diz: eu já fui perdoada por isso, Deus já me perdoou. Ele já se esqueceu. Você tem que ser capaz de dizer: isto é uma mentira de Satanás. E agora ouça-me, porque isso é muito importante para você ir para casa e se sair melhor. Só porque eu me sinto culpada, isso não significa que eu sou culpada. Eu vou acreditar nos meus sentimentos ou vou acreditar na palavra de Deus? Sabe, eu descobri que eu posso ser confiante quando eu não me sinto confiante. Você não sabe, mas ontem à noite, quando eu cheguei aqui, eu não me sentia tão confiante como eu estou me sentindo hoje. Mas eu ainda consegui ficar confiante, porque eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei que Ele está sempre comigo, e então, às vezes eu me sinto mais ungida que outras, mas acredito que sempre sou ungida, fui chamada para fazer o que estou fazendo. Eu te pergunto novamente, nós vamos servir e nos curvar aos nossos sentimentos e deixá-los nos governar? Se fizermos isso, Satanás vai ter seu auge conosco. Ao ir para casa e se sentir culpado, é quando você abre a boca e diz em voz alta: ok, eu me sinto culpado, mas eu não sou, porque eu já falei com Deus sobre isso e eu fui perdoado, completamente e totalmente perdoado. Você não vai roubar minha paz, diabo. Você é um mentiroso, você é o acusador dos irmãos, mas eu te venci pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra de Deus. Retruque o diabo com a palavra. Eu nunca fiz um seminário completo sem que em algum ponto eu não fale sobre o confessar a palavra de Deus em voz alta. Isso é o quanto eu acredito no poder de fazer isso. Chamar à existência as coisas que não existem. Não importa como eu me sinto, isso é o que eu sei. Amém? Posso não me sentir perdoada, mas eu sei que fui perdoada. Eu posso não me sentir amada, mas eu sei que sou amada. E ninguém pode lutar por você. Isto se chama combater o bom combate da fé. Posso te ensinar, posso te dar as escrituras, mas honestamente, se isso for um problema em sua vida, eu não vou dizer que eu posso balançar uma varinha de oração sobre você hoje e te mandar para casa e você nunca mais ter que lutar contra esta culpa de novo. Eventualmente, você pode chegar ao ponto onde isso não será problema na sua vida, mas deixe-me dizer algo, nós não podemos fugir de Golias e derrotá-lo. Davi não fugiu de Golias, a Bíblia diz que ele correu rapidamente para a linha de batalha. Davi foi ungido para ser rei 20 anos antes dele usar a coroa. E uma das coisas que ele teve que aprender nesse tempo foi se tornar um assassino de gigantes. E se você quiser usar a coroa da plenitude do que Deus tem para você, e eu quero usar a coroa da plenitude do que Deus tem para mim, então eu não posso ter medo do diabo, eu tenho que aprender a enfrentá-lo, eu preciso conhecer a palavra, e quando o inimigo mentir para mim, eu preciso abrir a boca e dizer, não importa como eu me sinto, não importa como tudo parece, isso é o que eu sei. Eu estou animada, mas antes de Paulo dizer, uma coisa eu faço e é a minha única aspiração, me esquecendo do que ficou para trás. Tem algumas outras coisas que ele diz que permitiram que ele chegasse ao ponto em que ele pôde dizer, eu não vivo com culpa e condenação. Não estou onde eu preciso estar, mas eu não estou preocupado. Isso não é incrível? Eu ainda não estou onde preciso estar,
mas não me sinto condenada porque conheço meu coração e sei que a essa altura, no ano que vem, estarei melhor do que agora. Eu ainda não terei chegado, mas observe, quando eu voltar no próximo ano, estarei melhor do que hoje. E vocês também estarão. Mas se você ler isso no contexto, ele começa no verso 9, no capítulo 3, e diz o verso 9, sim, verso 9 do capítulo 3 diz: para que eu possa ser encontrado e conhecido como estando nele, não tendo qualquer justiça em mim, mas apenas aquela justiça que ele dá e procede dele. Então ele começa dizendo: eu tenho que saber que eu fui justificado com Deus. E não é a minha justiça, não é a minha habilidade de me comportar direito, mas eu tenho a sua justiça. Agora estamos a caminho de derrotar a culpa, mas antes de chegar lá, você tem que saber que foi justificado com Deus. Você tem que saber quem você é antes das suas ações mudarem. O seu quem vem antes do seu agir. E a religião nos diz que se você fizer isso, então será aceitável. Mas a Bíblia diz que você é aceitável para Deus através de Jesus. Agora você pode ir e gradualmente aprender a fazer a coisa certa. Estão aí? Isso quer dizer que alguém que nasceu de novo ontem à noite, essa é uma pessoa tão justa quanto eu, depois de 40 anos pregando a palavra de Deus. E você acha que o diabo vai deixar você crer nisso? Agora, seu comportamento talvez não seja tão bom quanto o meu. E o meu talvez não seja tão bom quanto de outra pessoa aqui, que talvez tenha sido salva há 50 anos, eu não sei. Mas a boa notícia é que nós não somos aceitáveis para Deus com base no que fazemos, somos aceitáveis para Deus primeiro, e se nós entendermos o que Ele fez por nós, se conseguirmos ver a beleza da graça de Deus e o que Ele fez nas nossas vidas, se conseguirmos entender o quanto Ele nos ama, ficaremos tão animados que nós não iremos querer fazer nada além de buscar a Deus e buscar a vontade dEle e buscar sua santidade e sua justiça e passar o resto de nossas vidas tentando glorificá-lo, sendo tudo o que Ele quer que sejamos. Vamos lá. E conseguir amar a Deus adequadamente, se estivermos fazendo isso para receber algo? Como você pode receber o que você já tem? Tudo dele já pertence a você. Tudo aquilo que Deus tem é seu. Amém? Todas as coisas. Tudo. Eu não tinha dinheiro quando me casei com o Dave, mas quando me casei, ele tinha um pouco de dinheiro, então de repente eu tinha dinheiro. Quando me casei com o Dave, não tinha um carro, mas ele tinha um carro, um bom carro. Então, de repente, eu tinha um carro. Mas quer saber? Agora eu podia assinar o nome dele. Depois que nos casamos. E agora eu tinha a mesma autoridade que ele tinha com o seu nome. Mas quer saber? Eu não tinha nada disso quando estávamos namorando. Você está namorando Jesus nos domingos de manhã? Ou vocês estão casados? Você já disse o na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe? Eu estou dentro, Jesus, eu estou dentro. E eu não vou recuar. Eu sei que você me ama, sei o que você fez por mim. Você perdoou os meus pecados, morreu por mim. Você pagou o preço pelos meus pecados. Você me permitiu participar do seu Espírito Santo. Você vive dentro de mim. Eu não tenho certeza de onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde estava. Mas eu estou bem e estou a caminho. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você diz bem a parte que diz o que anda no Espírito e não pela carne, porque isso está lá. Em Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que andam no Espírito e não na carne. E na hora pensamos, bem, esse é o meu problema, sabe? Mas o que isso realmente quer dizer é que quando você comete erros, você pode
seguir o Espírito Santo para resolvê-los, ou você pode seguir a carne para resolvê-los. Então, se eu seguir o Espírito, ele me mostra a verdade de que estou perdoado e que não há nenhuma condenação. Que eu posso esquecer aquilo e seguir em frente, mas se eu seguir na carne, ficarei pensando que cometi um erro que tenho que pagar. E assim a maneira como eu pago é me sentindo mal comigo mesma. Você me ouviu contar essa história, mas ela foi um abrir de olhos para mim. Há muitos, muitos anos atrás, eu me lembro disso, eu posso ver como se estivesse acontecendo hoje. Eu me sentia culpada por algo, não me lembro o quê, porque me sentia culpada o tempo todo. A minha culpa era como um fardo, um pequeno saco pesado que eu carregava para todos os lados. Eu acho que isso até faz você andar um pouco assim, sabe? Diferente. Então eu me lembro que estava indo numa loja no shopping e eu estacionei na parte de trás do estacionamento. Não que eu não quisesse que batesse no meu carro, ele já tinha 20 anos, sabe? Eu não sei o que acontecia comigo, eu acho que eu só queria meio que caminhar lamentavelmente pelo estacionamento e só ter um pouco mais de tempo para me sentir mal sobre mim mesma antes que eu entrasse na loja. Amém? E Deus começou a lidar comigo e foi isso que entrou no meu espírito. Como você planeja superar esse erro que você cometeu? E eu sabia a resposta. Bem, eu vou apenas aceitar o sacrifício que você fez por mim quando você morreu no Calvário, Jesus. E eu ouvi isso. Ah, quanto você planeja fazê-lo? E foi como se eu soubesse que havia esse sistema que eu havia construído, que a quantidade de culpa que eu sentia era determinado pelo tamanho do que eu achava que era pecado. Os meus pecados eram pequenos, médios e grandes. Nos grandes eu ficava 1 ou 2 semanas com culpa. Pecados médios, 1 semana ou mais. Pequenos, talvez alguns dias, e assim. Eu ficava achando que estava sendo honesta com Deus por alguns dias. E então ele me falou, bem, se esse sacrifício vai ser bom daqui a 3 dias, por que não pode ser bom agora mesmo? O quê? Então ele me ajudou, isso foi o que me mostrou. Ele disse, ok, você me faria um favor? Você poderia apenas seguir em frente e receber o meu perdão agora mesmo? Porque, francamente, eu preciso de você, eu tenho muito o que fazer, eu estou dependendo de você e você não me serve nesta condição. Satanás é chamado de o acusador dos irmãos. E ele adora nos acusar e tentar nos fazer sentir culpados. Mas eu quero te encorajar a saber quem você é em Cristo e a entender que foi perdoado. E a pedir ajuda a Deus.
Este é um trabalho interno que Deus faz em nós. Ele vem nos dar um novo coração. Estou fazendo uma série sobre o espírito da ofensa. Eu chamo isso de espírito da ofensa porque eu acredito que verdadeiramente trata-se de um espírito maligno. Satanás é o instigador da ofensa. Quando você se ofende, é como uma cutícula espiritual inflamada. Você já teve uma cutícula inflamada e em vez de apenas cortá-la e lidar com ela, você só fica esperando e esperando. E aquilo não te incomoda nem um pouco, mas quando você toca nela, ai meu Deus, essa coisa de cutícula dói. Podemos ter cutículas inflamadas no espírito. Eu chamo isso de cutícula inflamada porque uma ofensa é diferente de um caso completo de amargura, de ressentimento e falta de perdão. Você não quer odiar ninguém, você só está um pouquinho irritado. Só um pouquinho amargo. Eles fizeram uma coisinha, você não os excluiu totalmente da sua vida, mas você tem essa pequena coisinha aqui agora que você fica... Ou talvez você tenha 2, 3, 4, 6, eu sei lá, talvez até mais do que isso. Isso realmente começa a afetar a sua caminhada com Deus. Jesus ofendia as pessoas. Eles diziam que ele era uma pedra de tropeço para elas. A palavra ofensa pode ser uma pequena pedra na qual as pessoas tropeçam, ou pode ser uma grande pedra na qual as pessoas tropeçam. Quando ficamos ofendidos, então isso nos faz cair e tropeçar e parar de fazer progresso. Digam comigo, quando eu fico ofendido, eu não faço progresso espiritual. Precisamos cuidar dessas coisas para que possamos continuar crescendo em Deus. Então isto vem de uma palavra grega, escandalon. A palavra ofensa vem da palavra grega escandalon, que significa a parte da armadilha onde se arma a isca para atrair a vítima. Então quero que você entenda que todas essas oportunidades de ficar ofendido é simplesmente o diabo tentando nos atrair para a sua armadilha para que nós nunca nos tornemos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Odeio dizer isso e não quero parecer negativa, mas acho que tem mais cristãos irritados do que os que estão totalmente em paz neste mundo de hoje, sabe, gente? E quer saber, ser um cristão irritado é um paradoxo, isto é... O que eu quero dizer é que isto não faz sentido. Os cristãos deveriam ser cheios de amor, perdão e misericórdia e, sabe, não ser facilmente ofendidos e sempre acreditar no melhor, sabe? Ser cristão é mais do que ir à igreja no domingo e depois ir para casa e nunca mudar. Nós precisamos acreditar nessas coisas e colocá-las em prática em nossa vida. Nós podemos ficar ofendidos com tantas coisas. Você pode se ofender com Deus. Vamos falar sobre isso amanhã junto com outras coisas, sabe? Você pode se ofender em uma loja ou em algum lugar onde não te trataram bem ou não devolveram seu dinheiro quando comprou algo que não funcionou direito. Pode se ofender no seu local de trabalho porque acha que não estão te tratando bem. Sabemos que muitos maridos e esposas têm ofensas entre si, eles têm um conflito entre si, sabe? A Bíblia diz que quando a casa é cheia de contendas, os filhos acabam em rebelião. Sabia disso? Não é interessante? Onde tem contendas, existe obra maligna. É um espírito maligno progressivo que continua causando cada vez mais problemas. Eu acredito que você pode dar ofertas e Deus quer abençoar e devolver isso para você, mas eu acho que ter uma casa cheia de contendas pode afetar o retorno da sua oferta. Eu creio que precisamos entender o quão importante é nós aprendermos a cuidar dessas pequenas coisas e garantir que vivamos em paz. Mas hoje eu quero falar com você sobre uma única e particular área de ofensa, na qual você pode não pensar, mas eu quero que você se pergunte se talvez você esteja ofendendo a si mesmo. E você diz, bem, o que você quer me dizer com isso? Você não tem a paz que Deus quer que você tenha. Você não tem a alegria que Deus quer que você tenha. Então vou falar com você hoje sobre algumas das maneiras pelas quais ofendemos a nós mesmos. E com certeza não vou abordar todas, mas espero e oro para que alguns de vocês consigam entender. Primeiramente, você pode ofender a si mesmo por não honrar a sua consciência, que é um órgão dado por Deus. É uma função do nosso espírito humano. Sua consciência não trabalha no seu corpo ou na sua alma. Era uma função do seu espírito humano. Seu espírito é onde você tem a intuição, onde você recebe a revelação de Deus. Seu espírito é onde você pode receber convicção do Espírito Santo se algo não está do jeito que deveria estar. É a nossa confirmação de que algo está exatamente como deve estar. A nossa consciência é função do nosso espírito. E a nossa consciência, ela aprova
ou desaprova as nossas ações. Agora, só para dizer que eu disse isso, há pessoas que têm uma consciência hiperativa. Eu tive isso uma vez e significa que eu me sentia culpada por tudo. Inclusive, eu me sentia culpada se eu não me sentisse culpada. Quando eu comecei a chegar ao ponto em que eu estava me libertando, então eu me sentia mal por não me sentir mal. Então eu cresci em uma casa de abuso. Eu me sentia culpada por muitas coisas desde que eu era criança. Então a minha consciência estava ferida e não funcionava direito. E a palavra de Deus é o que traz cura para isso. Quando você começa a conhecer a palavra, você começa a saber o que realmente é certo e o que realmente é errado. A sua consciência trabalha com o Espírito Santo para te manter longe dos problemas. Graças a Deus por esta consciência curada, porque isto me mantém fora de problemas. E sabe, não é uma questão de dizer, eu tenho uma consciência pesada, é mais conhecimento, porque não acho que Deus queira que sintamos condenados culpados. Eu sei que Ele não quer isso. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nossos pecados são perdoados, então a culpa desses pecados também é removida. Logo, onde há perdão, nunca haverá nenhuma condenação. Mas ainda temos essa consciência que continua na vida. Eu sei quando estou falando algo que não deveria falar. Eu sei quando eu estou me preparando para gastar dinheiro com algo que vai ser apenas um desperdício. Eu não preciso daquilo realmente. Eu sei quando estou me comportando de uma maneira que não deveria. Eu sei o momento em que me torno sabichona com meu marido. Eu não preciso de um anjo vir e pregar uma série de 3 partes para mim, sabe? Eu tenho isso dentro de mim e você tem exatamente a mesma coisa. Mas aqui está o problema. Quanto mais ignoramos a nossa consciência, melhores ficamos nisso. Isso é uma coisa muito perigosa de se fazer. E se Deus nos deu essa consciência, Ele nos deu para nos manter fora de problemas. Quão melhor você acha que a vida seria se honrássemos esse órgão espiritual da consciência? E se a nossa consciência dissesse não, então nós diríamos não. E se ela dissesse sim, nós diríamos sim. Talvez alguém quer que você faça algo. Talvez quer que você vá a algum lugar. Talvez quer que você faça algo que você não tem paz. A sua consciência não está aprovando. Não precisa nem explicar para eles. Tudo que precisa é dizer, eu não tenho paz nisso, isso não é para mim. Eu não sou responsável por você, não estou condenando você. Você precisa ser guiado por Deus, mas para mim não é isso que Deus quer que eu faça, eu não vou fazer isso. Não importa se você não me entende, não importa se vai ficar com raiva, eu vou ser guiado pela minha consciência. Agora, quero falar um pouco sobre o pecado, não é um ótimo assunto? A minha opinião é que não falamos muito sobre o pecado na igreja hoje em dia, sabe? Acho que o pecado se tornou o nosso problema, a nossa escravidão. Se Jesus chamou algo de pecado, nós também temos que chamar aquilo de pecado. Ele veio para nos libertar completamente da tirania do pecado. E o pecado não é o seu mestre. Se você nasceu de novo, o pecado não é seu mestre, a menos que você dê a ele o direito de dominar a sua vida, o que ele não tem o direito legal de fazer. Muitas pessoas não conhecem seus direitos e por isso vivem debaixo da tirania muitas vezes e os nossos direitos são tirados de nós porque nem sabemos que temos direito para começar. Então precisamos ser educados para saber quais são os nossos direitos. E é da mesma maneira quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Você tem que saber quem você é em Cristo, do que você foi liberto e que o diabo não tem autoridade legal sobre você. Ele só tem a autoridade que você dá a ele. Precisamos começar a nos levantar contra essas coisas e dizer, não, eu não vou mais me curvar a isso, eu não vou mais ceder a isso. Deus, preciso de você, preciso da sua ajuda, me fortaleça. Nunca, jamais saia pela porta da sua casa pela manhã sem pedir a Deus para te fortalecer e ajudar a fazer tudo que você precisa fazer naquele dia e a se comportar da maneira que você deve se comportar. Quero dizer isso de novo, nunca saia de sua casa, nem sequer um dia, sem tirar um tempo e dizer, Deus, eu preciso de você, eu preciso da sua força. Efésios 3,16 diz que Paulo orou para que eles fossem fortalecidos com todo o poder no homem interior e que o Espírito Santo permanecesse em seu mais profundo ser e personalidade. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso do Espírito Santo na minha personalidade todos os dias. Há mais alguém aqui que talvez você seja um pouco rude ou bruto e precisa muito do Espírito Santo em sua personalidade diariamente? Eu não estou
tentando soar boba ou excessivamente espiritual, vou deixar você entrar na minha vida privada por um minuto. Eu desenvolvi um hábito. Eu me levanto de manhã e é isso que eu faço. E a primeira coisa que eu digo é: Deus, preciso de você. Me ajude com tudo que eu tenho que fazer nesse dia e também nas coisas que ainda não sei, eu te peço graça. Então, eu faço esta confissão: eu te amo, Senhor. Eu amo a minha vida. Eu me amo. Eu amo as pessoas. Em nome de Jesus. E leva só um segundo. Mas eu acho que é uma boa maneira de se começar um dia. Amém? Como eu disse, não estou tentando ser excessivamente espiritual, mas estou apenas dando um exemplo de como nós precisamos saber que não somos nada sem Deus. Nós precisamos saber que sem Ele nós não somos absolutamente nada e não podemos fazer nada sem Ele. Mas também precisamos entender que quando nós o temos, e nós só o temos quando cremos verdadeiramente em Cristo, então isso nos dá o poder e uma autoridade que nós precisamos exercer, e se nós não exercermos esta autoridade, então o diabo vai passar por cima de nós. Ele está debaixo dos nossos pés e é ali que precisamos mantê-lo. Somos a cabeça e não a cauda, estamos acima e não embaixo, e não temos que continuar lidando com todas essas amarras em nossa vida, porque não entendemos quem nós somos em Cristo. Agora quero que sejam inflamados para ficarem um pouco bravos com o pecado e dizer: diabo, você não é o meu mestre, você não vai governar a minha vida mais. Eu morri quando Cristo morreu, eu ressuscitei quando Ele ressuscitou. Na verdade, eu estou agora sentado à mão direita do Pai no céu, em Cristo Jesus. O pecado não é meu mestre, ele não vai me governar. E se for preciso, diga isso quando você estiver para pecar. Primeiro você tem que saber quem você é aqui, ó. E eventualmente isso acabará saindo para fora. Este é um trabalho interno que Deus faz em nós. Ele vem nos dar um novo coração, um novo desejo. Você quer fazer o que é certo? Se você não quisesse, não estaria aqui hoje. Fiquei sabendo que pessoas estavam estacionando 1 quilômetro de distância e andando até aqui. As pessoas não fazem isso se elas não estiverem falando sério sobre Deus. Você está aqui porque você tem um coração correto para com Deus. E quanto mais você aprende quem você é em Cristo e quais são os seus direitos, e então você começa a se levantar, mais você verá algumas coisas mudarem em sua vida. Você é a cabeça e não a cauda, e não precisa ficar debaixo das coisas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9. Se o seu olho direito te faz pecar, arranque-o. Se a tua mão te faz pecar, corte-a. Bem, essa não é uma escritura violenta? Se a sua mão ou o seu pé te fazem tropeçar e pecar, corte-os e jogue-os fora. É melhor e mais rentável e saudável para você entrar na vida mutilado ou manco do que ter as duas mãos ou os dois pés e então ser jogado em fogo eterno. E quer saber? Jesus pregou algumas mensagens diretas, ousadas, agressivas. Temos a tendência de pensar que hoje temos que dar tapinhas nas costas de todos e dizer o quão maravilhosos são, caso contrário eles não voltam. Então sabe o que eu descobri? Se eu não pregar o que Deus me deu para pregar, então eu não vou ser tão feliz quando eu estiver diante dele para dar um relato da minha vida. E veja, nós somos líderes do corpo de Cristo, não estamos aqui para fazer todo mundo feliz sempre. Nós estamos aqui para dizer a verdade, porque é a verdade que vai te libertar. Amém? Agora, mais do que ninguém, eu estou ciente de que você não pode libertar a si mesmo dos pecados e escravidão em sua vida. Tem que ser Deus, tem que ser a graça de Deus para fazer isso. Mas também aprendi isto sobre Deus, que quando estou determinada a ter o que Jesus morreu para que eu tenha, então há algo que acontece no reino espiritual. Quando eu determino a não deixar o diabo comandar a minha vida, algo incrível acontece e um grande e tremendo poder se levanta dentro de mim. É a graça de Deus e o inimigo não pode mais me governar e controlar. E às vezes é preciso um pouco de determinação, você tem que se manter firme por um tempo. A Bíblia diz, coloque a sua mente e a mantenha focada nas coisas que são do alto. Às vezes você tem que dizer, diabo pode ir embora porque eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu não vou calar a boca.
Eu vou ter o que Jesus morreu para que eu tenha. Eu vou ficar livre dessa escravidão na minha vida. Eu não vou deixar essa coisa me controlar. Agora espero que você entre no Espírito comigo e entenda o que estou dizendo, porque estou falando de ficar bravo no Espírito Santo. Eu creio que há uma raiva santa que precisa se levantar em nós de vez em quando, em vez de... Eu acho que nunca vou esperar isso, sabe? Não, você precisa dizer, olha aqui, diabo, eu não vou tolerar isso mais. Eu não vou tolerar isso mais na minha vida. Bem, obviamente, ele não está dizendo para arrancar o seu olho e cortar a sua mão, não é? Mas o que ele está dizendo é que quando há coisas em sua vida que estão te fazendo pecar, coisas que estão te afastando do melhor que Deus preparou para você, então você precisa lidar com isso de uma maneira mais violenta. No capítulo 11 do livro de Mateus, há uma escritora incrível que diz: o reino de Deus sofre violência, mas o violento toma-o à força. Agora, esta palavra violência e violento vem de duas palavras gregas diferentes. E desde os dias de João Batista até os dias atuais, o reino dos céus sofre uma ofensa violenta. Quantos sabem que há ataques contra o reino de Deus? Para onde quer que olhemos hoje, há grandes, agressivos ataques contra o reino de Deus. O diabo odeia a obra de Deus e ele está em um grande furor frenético neste tempo em que vivemos, porque sabe que o tempo dele é curto. Amém? Então ele diz, e homens violentos, eu sou uma mulher violenta, amém? Os homens violentos conquistam a força como um precioso prêmio, uma parte no reino celestial, a qual é procurada com mais ardente zelo e o mais intenso esforço. Amém? Nós precisamos ser um pouco mais violentos, sabe? Eu estava pensando em comida outro dia, eu pensei, sabe, eu estou farta da comida arruinar a vida de todo mundo. Estou farta de a comida ameaçar as pessoas. Isso é algo que Deus nos deu para desfrutar e nós temos o fruto do domínio próprio em nossas vidas. E eu fiquei com uma raiva da comida, não da parte que nós gostamos, mas pelo fato de que aqui este belo presente de Deus tenta controlar as pessoas. E nós precisamos ser tipo assim. Isso é ridículo. Eu não vou ser comandado por um cupcake, um biscoito, um pedaço de torta a minha vida inteira. Vamos lá, pessoal. Que tal agora mesmo tirar todos os cartões de crédito e dar uma olhada neles e dizer: é isso? Você não vai me atolar cada vez mais e mais em dívidas? Eu não tenho que ter todas essas coisas que você me faz comprar. Eu não vou fazer parcelas de coisas pelo resto da minha vida, quando eu nem sei onde elas estão e não posso encontrá-las se eu quiser. Eu não vou acreditar nessas mentiras de que posso comprar isso agora e não fazer nenhum pagamento por 6 anos e... sabe, toda essa bobagem sem sentido que está lá fora. Eu sinto fogo ardente aqui hoje. Todos concordam comigo? Amém? Porque aqui está a questão. Enquanto você suportar isso e ficar deprimido com isso, sentir pena de si mesmo sobre isso, reclamar sobre isso, fazer aconselhamento para isso. Eu não sou contra nada disso. Eu não quero dizer que é errado fazer isso, mas só estou dizendo que cedo ou tarde você tem que se levantar e assumir a responsabilidade sobre a sua vida e dizer: Deus, você é o meu Deus, e se qualquer um pode ser livre, eu posso ser livre. Eu não vou mais aturar esse tipo de lixo. Sabe, meu irmão e eu, claro, fomos criados na mesma casa, pelos mesmos pais, e nós dois fomos abusados de maneiras diferentes. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, e com isso sempre vem um abuso verbal, emocional e mental. A minha mãe vivia com muito medo, ela não sabia como me ajudar, e então ela apenas ignorou, que foi um erro grave, porque ela acabou tendo um grande efeito destrutivo na sua vida. Meu irmão foi abusado de formas diferentes. Ele não teve um pai que tenha ido a um jogo de futebol com ele, coisas assim. Ele o ensinou a beber, a falar palavrões, e ele o ensinou a andar por aí com as mulheres. E tudo que ele ensinou foram coisas erradas.
Meu irmão era 9 anos mais velho do que eu, o que significa que se ele estivesse aqui, estaria com 61 anos de idade. Mas, infelizmente, ele morreu há alguns anos, há 2 ou 3 anos atrás, em um prédio abandonado na cidade de Los Angeles. Nós tentamos ajudá-lo em várias ocasiões, ele viveu conosco por um longo período, ele teve a sua vida endireitada, mas toda vez que ele saía por conta própria, que ele tinha que começar a tomar decisões por si próprio e a ser responsável por si mesmo, ele sempre fazia a coisa errada e seguia suas emoções e como ele se sentia, e aquele conforto temporário de tomar outra droga, outra bebida, fazer a coisa errada. Toda vez. Da última vez o mandamos para o Dream Center em Los Angeles e eu pensei que talvez sua volta para St. Louis não funcionaria para mim, não funcionaria para ele. Eu já tinha passado por isso. Nós o mandamos para lá e os pastores falaram que o ajudariam, que amariam a ele. Ele estava no programa há um mês e ele estava indo muito bem. E ele ficou sóbrio, ele ficou limpo, estava prestes a começar a receber um pouco de dinheiro, pois o colocaram para fazer um trabalho de encanador, que era a sua profissão. Mas depois de um mês, ele foi até o líder e disse: este é um ótimo programa, agradeço tudo que fizeram por mim, mas isto não é para mim. Vocês me levariam para o hospital, me deixariam por lá? Ele queria tomar alguns comprimidos, alguns analgésicos, ele queria conseguir algo para tomar. E pouco tempo depois, ele morreu em um prédio abandonado. Agora, o que é isso? Aqui estou eu pregando o evangelho para uma grande parte do mundo, apenas curtindo e aproveitando cada dia da minha vida. Eu vi as promessas de Deus se tornarem realidade. Será que sou uma filha especial e favorecida e meu irmão era alguém que não teve oportunidade? Não, acredito de todo o coração que as promessas de Deus são para quem quiser. Deixe-me dizer hoje aqui, você pode ter tudo que Deus diz que você pode ter, mas isso não significa, eu lutei por isso, meu irmão, não. Eu disse que eu lutei por isso e o meu irmão, não. Eu lutei por isso e o meu irmão não. Eu me tornei violenta com a escravidão na minha vida. Você não pode simplesmente se afundar nas coisas e apenas dizer... Eu gostaria de ser abençoada. Sabe, eu gostaria que não tivesse mais nenhuma tentação. Sim, eu me lembro de quando eu costumava dizer se pelo menos o diabo me deixasse em paz. Bem, uma revelação, o diabo nunca vai te deixar em paz, sabia? Nem agora, nem nunca. Então você tem que aprender quem você é em Cristo e dizer: diabo, afaste-se de mim, em nome de Jesus. Você não vai governar a minha vida. Amém? Eu me lembro de quando Deus me disse: você pode ser lamentável ou poderosa, mas não pode ser as duas coisas, então escolha. Alguns de vocês poderiam ter vitórias em suas vidas apenas se tornando violentos contra a autopiedade. E toda vez que o diabo te convidar para uma festa de autopiedade, você precisa gritar em voz alta: não, eu já perdi muito tempo da minha vida sentindo pena de mim mesmo. Eu sou abençoada pelo Senhor e eu não vou sentar aqui e sentir pena de mim mesmo. Eu me lembro quando Deus começou a me mostrar essas coisas sobre desfrutar minha vida diária. Eu não sabia que isso era possível. Eu achava que você tinha que estar fazendo algo especial, super espetacular o tempo inteiro, sabe? Você não poderia, talvez você pudesse desfrutar na sexta quando recebesse o seu salário, sabe? Mas não poderia desfrutar na segunda, terça, quarta, quinta-feira. Você não poderia? Talvez pudesse aproveitar as férias,
Mas assim que as férias acabassem, você tinha que ficar todo chateado de novo, porque tinha que voltar e trabalhar mais 52 semanas antes de ter outras férias? Eu não tinha ideia de que eu poderia gostar de ir ao supermercado, de dirigir no trânsito, que Deus realmente me daria esse poder, sabe? Você entende que Deus te deu esse poder de desfrutar de coisas simples, pequenas, com as quais outras pessoas ficariam entediadas com elas? Porque você pode desfrutar de todas as coisas, porque Deus, Ele está em você e Ele é alegria. Sabe, quando Jesus se levantou do túmulo, Ele derrotou o inimigo. A sua graça cobre os nossos pecados, então não ofenda a si mesmo, permitindo que pensamentos de condenação do inimigo controlem sua vida. Pare de se ofender e ficar contra si mesmo. Se você não for por você, quem vai estar lá por você? Certamente não será o inimigo. Nem sempre podemos contar com outras pessoas para estar conosco. Sim, há várias pessoas ótimas no mundo, mas você não pode depender e contar sempre com as pessoas para fazer você se sentir bem consigo mesmo o tempo todo. Eu me lembro de quando Deus começou a me mostrar essas coisas sobre desfrutar a vida diária. Eu não sabia que isso era possível. Eu achava que você tinha que estar fazendo algo especial, super espetacular, o tempo inteiro, sabe? Talvez pudesse desfrutar na sexta, quando recebesse o seu salário e... sabe? Mas você não poderia desfrutar na segunda, terça, quarta e quinta-feira? Você não poderia? Talvez pudesse desfrutar as férias, mas assim que acabassem, você tinha que ficar todo chateado e voltar para o trabalho, trabalhar mais 52 semanas até que as férias chegassem de novo? Eu não tinha ideia de que eu poderia desfrutar, ir ao supermercado e dirigir no trânsito, que Deus, Ele realmente me daria poder. Você entende que te foi dado o poder de desfrutar coisas simples e pequenas com as quais outras pessoas ficariam totalmente entediadas? Porque você pode desfrutar de todas as coisas, porque Deus, Ele está em você e Ele é alegria. A alegria do Senhor
É a nossa força. E você pode aprender a desfrutar de si mesmo. Você é a criação de Deus. Ele criou você com as suas próprias mãos. Você não é um acidente, você não é um ops, você não é um talvez. Deus planejou você, criou você. E ainda que seus pais não te quiseram, Deus quer você. E ainda que você não tenha tido um bom começo na sua vida, Deus ainda está no comando para te dar um grande final. Mas você não pode desistir de Deus. Ele não vai desistir de você e você não pode desistir de Deus. Posso dizer o que aprendi com Deus e é algo maravilhoso? Você diz, eu estraguei o plano de Deus para minha vida? Digamos que havia um plano A e você estragou tudo. Eu não posso voltar atrás, é tarde demais. Mas aqui está o que aprendi sobre Deus, porque Deus é Deus. Ele pode pegar o plano B e fazer que ele seja melhor do que o plano A jamais teria sido, ainda que o plano A tivesse dado certo. Então aqui está a mensagem, o plano B é melhor. Mas quando desistimos, quando afundamos nisso, deslizamos naquilo. Se eu ao menos tivesse, se eu ao menos não tivesse. Se eu pudesse ter ido à faculdade, se eu tivesse nascido numa família diferente, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse nascido num desses berços de ouro como alguns nascem. É por isso que eu acho que Deus escolhe as pessoas mais incomuns e improváveis, sabe? Então ele as levanta e faz coisas tremendamente incríveis através delas, porque ele quer que você saiba que com Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Posso te dizer algo? A vida do meu irmão foi um grande, trágico desperdício. E não quero parecer cruel, mas não foi culpa de Deus? E você diz, bem, foi culpa do diabo. Bem, sim, talvez. Mas o mais importante é que foi culpa do meu irmão. Porque ele ouviu a verdade, ele viveu em nossa casa por 2 anos, ele viajou conosco, ouviu a palavra, conhecia a palavra, mas ele não a colocava em prática. E quando a tentação veio, ele não foi violento contra ela. Você se surpreenderá com o que acontece quando você se sentir tentado ir para algum lugar e ter uma conversinha consigo mesmo e apenas dizer, ok, vamos ali para uma reunião. Agora, eis a questão. Nós já passamos por isso, não vamos fazer isso de novo. Isto acabou, vamos voltar lá. Amém? Sabe, eu tinha alguns problemas de humor, sabe? Eu nunca sabia com que tipo de humor eu ficaria até o diabo me dizer. Eu tinha que esperar diariamente para ver como seria, sabe? Se eu acordasse e o diabo dissesse, você está deprimido, então ficava... Eu não sabia que o inimigo controlava muito dos meus pensamentos, o que quer que a minha mente dizia, eu aceitava. E pensava naquilo, onde a mente vai, o homem a segue, então o inimigo estava controlando. Graças a Deus que podemos ter a nossa mente renovada pela palavra e podemos conhecer a verdade, que a verdade nos liberta. Graças a Deus por isso. E sabe, hoje não importa quanto tempo você vem tendo problemas com a mesma coisa. Não se atreva a ficar sentado pensando, você simplesmente não entende meu problema. Ouça, eu também tive uma vida difícil. Muito difícil. Muitas pessoas foram tratadas muito, muito mal. Mas o ponto é que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Temos um novo começo, mas precisamos de cura na alma, mas mais do que tudo,
Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Se houver algo acontecendo na saúde, procure a ajuda médica que precisa, mas não deixe estas coisas te controlar e te manipular. Eu tive que tomar uma decisão de que, com a ajuda de Deus, eu não precisava mais me sentar dia após dia sentindo pena de mim mesma. O diabo sempre virá e te convidará para uma festa de autopiedade. Se você é carrancudo, mal-humorado, tem uma atitude ruim, é amargo, ofendido, todas essas bobagens, supere isso! E agora você diz, bem, não é fácil assim. Não somos ungidos para as coisas fáceis. Somos ungidos para as coisas difíceis. Amém? Nós fomos ungidos com o Espírito Santo e poder para as coisas. E quer saber? Por favor, eu entendo que você está sofrendo. Eu sei que você foi ferido e machucado, eu entendo. Talvez você tenha um marido que te abandonou e te largou com filhos. Eu entendo que essas coisas são muito difíceis. Eu não estou tentando diminuir os seus problemas. Por favor, entenda isso. Eu sei o que você está passando, mas eu sei que cedo ou tarde você precisa de uma indignação do Espírito Santo para recuperar sua vida. Você tem que dizer, eu não vou me sentar e apenas, deixar meus sentimentos me governarem, me controlarem. Deus vai curar os meus sentimentos. Ele vai curar a minha mente. Ele vai curar a minha vida. Veja, você pode ter uma vida maravilhosa, incrível, mas você precisa fazer algo além de se sentar e deixar que o diabo fique rindo de você. Quando Deus começou a me ensinar sobre desfrutar a vida, o que eu não fazia, eu não sabia como desfrutá-la porque nunca cheguei a ser criança. Sabe, eu tive que ser responsável desde que eu me lembro, porque ninguém nunca cuidou de mim. E se alguém fizesse algo por mim, então esperava algum pagamento de volta. Eu não sabia como gostar de nada do que eu fazia, eu tirava todo o meu valor e mérito do trabalho. Enquanto eu trabalhava e realizava algo, eu me sentia bem comigo mesma, mas se eu tentasse me divertir, eu me sentia culpada. Alguém entende? Por que fazemos isso? É estupidez, isso é do diabo. Jesus veio para que você desfrute sua vida. Sim, nós devemos trabalhar. Não há dúvida quanto a isso. Precisamos trabalhar e trabalhar duro. É saudável trabalhar muito, mas você precisa desfrutar dos frutos. Você não tem que trabalhar o tempo todo, só trabalhar e trabalhar e trabalhar. Está tudo bem fazer as coisas para você. E tudo bem gostar de fazer coisas para você mesmo. Eu não sabia fazer isso. Quantos sabem que quando você não está desfrutando sua vida, te deixa irritado estar perto de alguém que está desfrutando a vida dela? Vamos ser sinceros aqui. Se não estamos desfrutando nossa vida, nos irrita ficar perto de outra pessoa que está feliz. Bem, por que você está feliz? Tive que me tornar violenta no espírito. Eu não estou falando de violência com as pessoas. Estou falando de ter uma atitude violenta em relação ao diabo. E se você acha que Jesus não tinha isso, então é melhor ler as partes da Bíblia que talvez ainda não tenha lido. Quando Jesus estava compartilhando com Pedro, está registrado em Mateus 16, que estava chegando a hora em que ele iria sofrer e morrer. E Pedro o repreendeu. Oh, não, Senhor, isso não pode acontecer com você. Vou te contar um segredo. Talvez Pedro estivesse preocupado com Jesus, mas acho que Pedro estava um pouco mais preocupado com Pedro do que com Jesus, sabe? Porque ele sabia que estava andando com um homem que estava prestes a ser perseguido e ele poderia ser também. Oh, não, Senhor, isso não pode acontecer com você, não. E Jesus imediatamente se virou e disse, aparta-te de mim, Satanás, porque você é uma ofensa e você está no meu caminho. Por que Jesus disse que ele era uma ofensa? Porque Pedro estava tentando impedi-lo de fazer a vontade de Deus e nem percebeu que estava sendo usado pelo inimigo. E foi por isso que Jesus não se dirigiu a Pedro, mas a Satanás. Aparta-te de mim, Satanás. Nós passamos muito tempo com raiva das pessoas, em vez de ficarmos bravos com o diabo que está trabalhando através das pessoas e não deixar que ele controle as nossas vidas. Não me fez nenhum bem odiar o meu pai. Eu tentei isso durante anos. Ficar brava com ele não me fez nenhum bem. Mas quando finalmente eu o perdoei,
e entendi que as pessoas feridas ferem pessoas e que ele só me feriu porque em algum lugar da sua vida o diabo o feriu também. Então isso passou de geração em geração em geração. Chuyện tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu. Một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngổn ngang bỏ rơi biết bao điều để một mình em cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. Então, até que alguém decidiu dizer, chega, basta, eu não vou aturar esta situação nunca mais. Eu vou desenhar a linhagem de Cristo ao redor da minha vida. Isto acaba aqui, não vai passar para os meus filhos. Você não vai ter vitória assistindo novelas e comendo rosquinhas o dia todo. Alguns querem autoridade, mas nós não temos autoridade sequer sobre uma pilha de pratos sujos. Levante-se da cama de manhã, limpe todas as suas bagunças. Chegue aos lugares na hora certa. Não entre na igreja 15 minutos depois do culto começar e passei pelos corredores, atrapalhando 4 ou 5 pessoas, não se importando com elas. E saia 5 minutos antes do culto acabar, quando o pastor disser bem para encerrar e metade da igreja se levanta. Você tem alguma ideia de como isso é ruim? Isso te faz querer arrancar os cabelos. Santo Deus, eu estou tentando pousar este avião, eu estou circulando o aeroporto aqui, tentando ajudar vocês, e agora você se levanta e vai sair só porque quer tirar o carro do estacionamento. Eu não gosto de esperar, sabe? Você só precisa falar para sua carne, cala a boca e sente-se. Vamos ficar aqui até o final. Mais uma vez quero te dizer que eu sei que não podemos mudar nada em nossa vida sem a graça de Deus. Mas Ele não fará nada por nós enquanto ficamos sentados sem fazer nada. Somos parceiros de Deus. Deus vai se conectar a você. Vai te dar a graça e o poder que você precisa para vencer, mas você tem que ser determinado de que vai vencer. Busque essas palavras: persistir, perseverar, ser consistente. Há palavras na Bíblia que deixam claro que temos que nos apegar a algumas coisas e se recusar a abrir mão delas. Alguém aqui sente um ardor no espírito? Que talvez só precise abanar a sua chama e não deixar o fogo apagar? Sabe o que acontece quando você tem vários problemas durante um longo período de tempo? Às vezes esse fogo começa a esfriar e você fica batido para baixo e você precisa de um discurso motivacional do Espírito Santo, como estamos tendo, e apenas dizer: basta, acabou, chega, eu não vou tolerar isso mais. Deus está do meu lado. Enfim, de volta desfrutando a vida. Eu tentei contar essa história 8 vezes e continuo me esquecendo. Eu não sabia como desfrutar minha vida, mas realmente queria e sabia que Deus estava me dizendo que eu precisava disso. Quando eu vi nas Escrituras que Jesus morreu para que pudéssemos ter e desfrutar a vida, eu pensei: que tragédia seria se eu desperdiçasse toda a minha vida sem nunca ter desfrutado. Olhe para mim, Deus não quer que você passe a vida inteira lutando contra algo. Ele quer que você se levante em algum lugar de vitória, sabendo que tudo foi feito e que tudo está consumado. Ele quer que você desfrute de todos os dias. E eu tive que ser violenta com o diabo. E eu me lembro onde eu estava subindo a escada, sabe? E eu tinha algo planejado naquele dia que eu desfrutaria. Mas então eu comecei a me sentir culpada. Tipo, bem sabe, talvez eu deveria trabalhar um pouco mais. Deixe-me dizer, eu trabalhei muito. E aquilo era simplesmente estúpido. Era simplesmente uma grande estupidez de minha parte dar ouvidos ao inimigo. Aquilo era ridículo. Mas eu escutei por anos. E sabe, quando o inimigo constrói uma fortaleza na sua vida por um longo tempo, ele não vai desistir, você vai ter que se manter firme.
E eu estava determinada que eu iria aprender a desfrutar minha vida. Eu estava cansada de ver todo mundo desfrutando a vida, enquanto eu ficava lá sentada sentindo pena de mim, porque tudo que eu sempre fazia era trabalhar. Mas eu não queria desistir daquilo, porque era daquilo que eu tirava o meu valor. Eu trabalho o tempo todo mundo se diverte. Era culpa minha, não era culpa deles. Era minha responsabilidade aprender a desfrutar minha vida. E sabe, eu me lembro de estar naquela escada, dizendo em voz alta: não! Eu estava sozinha em casa, mas eu teria feito isso de qualquer maneira. Eu disse: não! E eu gritei: agora ouça isso, diabo. Eu vou aprender a desfrutar a minha vida, mesmo que seja a última coisa que eu faça neste mundo. Você nunca mais vai me fazer infeliz e miserável. E eu acredito que houve uma mudança no espírito naquele dia. Você me ouviu? Creio que você pode fazer uma mudança no espírito. Alguns aqui podem fazer o retorno. Você não precisa ir para casa e ser violento com as pessoas porque você entrou pela porta e não arrumar a casa como você queria. Alguns de vocês aqui nesta conferência, amanhã à tarde já estarão pensando: sabe, quando eu for para casa, se tiverem deixado aquela bagunça, eles vão ver, terão sérias consequências, porque eu falei com eles. Você já está se preparando para ser violento com as pessoas erradas? Não deixe o diabo te controlar. Quando nós fazemos algo de errado, graças a Deus ao arrependimento. Graças a Deus pelo lindo dom do arrependimento. E de poder levar esta situação para Deus. Não somos perfeitos, vamos fazer coisas erradas. Mas eu vou te dizer, eu decidi que eu vou lutar por mim. Eu vou lutar pelos meus direitos. Eu vou enfrentar o inimigo. Eu vou andar na autoridade que Deus me deu. Eu vou aprender tudo que eu puder aprender sobre o meu lindo e incrível Senhor e Salvador. E eu quero amá-lo com todo o meu coração. E eu vou ter um bom relacionamento comigo mesma. Eu não vou ficar contra mim mesma e não vou ficar brava comigo mesma. Não vou me esmiuçar e encontrar 20 coisas novas todos os dias com as quais eu possa ficar brava comigo. Eu gosto de mim mesma. Na verdade, eu amo a mim mesma em Cristo. Eu não estou apaixonada por mim mesma de uma forma egoísta, mas eu me amo e eu te desafio a 2 vezes por dia dizer em voz alta: eu amo Deus, eu amo a minha vida, eu me amo, eu amo as outras pessoas. Bem, isso é bíblico, Joyce? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, toda a sua força, e amarás ao seu próximo como você ama a si mesmo. Vamos, eu quero que você seja o melhor amigo que você tem. Eu sinto isso no meu espírito. Eu posso sentir no espírito a diferença que vai fazer para algumas pessoas se você apenas superar essa coisa de eu não sou isso, eu não sou aquilo. Por que você não começa a celebrar as vitórias em vez de olhar para o quão longe você tem que ir? Eu passei a minha vida toda pensando no que eu não era. Mas sabe o que eu sou? Eu sou fiel. Eu sou trabalhadora. Eu não desisto facilmente. Eu amo ofertar. Eu adoro ajudar as pessoas. Há muitas coisas boas em cada um de nós, mas nós temos tanto medo de que, se pensarmos bem sobre nós mesmos, que vamos nos encher de algum tipo de orgulho, sabe? Quer saber, Deus? É bem capaz de nos corrigir se cairmos em algum tipo de orgulho errado. Isso é totalmente diferente de saber quem você é em Cristo. Não é santo ficar por aí pensando no quanto você não é o tempo todo. Eu odeio quando os meus filhos ficam inseguros, sentindo mal consigo mesmos. Eu odeio isso.
Eu oro por eles, quero que se sintam bem consigo mesmos, eu quero que saibam quanto são amados, quero que eles saibam das habilidades que eles têm, quero que eles façam grandes coisas, quero que desfrutem a vida. Você consegue imaginar se nós nos sentimos assim como pais, como Deus se sente ao nosso respeito? Vamos lá, tenha um bom relacionamento consigo mesmo. Pare de se ofender e ficar contra si mesmo. Se você não for por você, quem vai estar lá por você? Certamente não será o inimigo. Nem sempre podemos contar com outras pessoas para estar conosco. Sim, há várias pessoas ótimas no mundo, mas você não pode depender e contar sempre com as pessoas para fazer você se sentir bem consigo mesmo o tempo todo. Eu fiz um pequeno exercício só por diversão. Eu nem precisei de uma concordância, uma Bíblia ou coisa assim. Eu só pensei, eu vou começar com os As no alfabeto. E apenas só anotar todas as coisas boas que aprendi nos meus anos de estudo que estão na palavra sobre mim e sobre você. E para ser honesta, eu parei depois de um terço do alfabeto, porque eu já tinha muita coisa, sabe? Eu só fiz isso para espairecer a cabeça, eu nem cheguei a estudar profundamente. Eu sou ungida, eu sou capaz, sou incrível, eu habito em Cristo, tenho autoridade sobre o diabo, sou abençoada e sou uma bênção, eu sou crente, acho que sou uma pessoa confiante e carinhosa, eu estou livre de condenação, eu sou completa em Cristo, eu fui consagrada e separada para o uso de Deus, eu sou uma escolhida, estou sendo transformada, eu sou compassiva, comprometida, contente, corajosa e ousada. Eu escuto a Deus, eu sou cheia de fé, eu sou amada, aceita, sou justificada através de Jesus Cristo. Eu fui crucificada com Cristo, eu sou boa, eu me sinto bem, eu tenho a saúde divina, eu não pareço tão velha quanto eu sou. Aleluia! Estou livre de dívidas, sou dedicada, disciplinada, determinada, diligente, sábia, criteriosa, obediente, humilde, paciente. Eu tenho favores com Deus e com os homens. Sou generosa, equipada, talentosa, encorajo as pessoas. Sou excelente, eu ando em integridade. Sou sincera, inteligente, forte, fiel, destemida, pacífica, alegre. Eu sou uma boa amiga. Eu tenho um pouco mais para falar. Vamos falar agora de outras letras. Eu sou livre, o pecado não é meu mestre. Eu sou gentil, amável, amorosa, piedosa, cheia de graça. Sou bondosa com os outros. Sou inocente, redimida, justificada, mantida em segurança por Deus. Eu sou curada, tenho um coração puro, eu vou para o céu. Eu sou trabalhadora, sou cheia de fé. Eu sou hábil, tenho as chaves do reino. Eu sou o corpo cheio de Deus. Eu estou destinada a estar em conformidade com a imagem de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Uhul! Aleluia! E sabe, as mesmas coisas são verdade sobre cada um de vocês. Você já não está se sentindo melhor? Meu Deus, você está se sentindo melhor? Agora sabe o que eu estou te desafiando a fazer? Vá para a sua casa e faça a sua própria lista. E faça ela toda até o Z. Bem, ir até o Z, eu sou cheia de zelo. Eu sou zelosa com o Senhor. Amém? Sabe, você não pode ficar sem as coisas boas que Deus tem a dizer sobre você, mas quer saber? Você não consegue achar muitas coisas ruins? Não consegue. Você não consegue encontrar várias coisas ruins. É o diabo que coloca esse lixo na sua cabeça. E aquilo que você acredita é o que vai ditar sua vida. Quando você acreditar no que é certo, começará a viver certo. Quando você sabe quem você é em Cristo, e você pode dizer, eu tive que dizer isto 1000 vezes antes de acreditar nisso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo, eu fui justificada com Deus. Nós não estamos mais errados diante de Deus, estamos corretos diante de Deus. Ele olha para você como ele olhou para Cristo e ele diz, este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu me comprazo. Como Deus poderia estar satisfeito comigo? Bem, você está aqui? Amém? E você que me assiste pela TV não estaria fazendo isso se não tivesse algo acontecendo aí dentro de você para se importar com Deus?
Deus vê as coisas boas em nós. Ele não olha só para as coisas que ainda precisam mudar. Ele vê onde vamos chegar se Ele não desistir de nós. Tenho boas notícias para você. Deus, Ele não vai desistir de você. Ele tem algo para você fazer. Você se tornará violento o suficiente no Espírito Santo para fazê-lo. Amém? Precisamos desenvolver um grande relacionamento com nós mesmos e desfrutar a vida que Jesus sacrificou para nos dar. Sabe, se você realmente não gostar de si mesmo, não vai desfrutar de mais nada em sua vida.
Thank